Oi, vamos que vamos! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pense Duas Vezes. Se você é uma pessoa que procura compreender melhor o mundo, você veio ao lugar tanto errado quanto certo. Pois esse podcast foi idealizado para gerar debates sobre questões históricas, políticos, sociais, através da disseminação de conhecimento de forma acessível, mas entendendo que o conhecimento tem a sua condição evolutiva também. E também vamos lá sanar a vontade de falar desse sujeito que vos fala. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vou contar agora. Eu me chamo Arte, estudante de língua portuguesa, desenvolvo pesquisas sobre racismo e desigualdades, violências, juventude negra, atualmente cursando teatro e solteiro. Eu acredito que essas informações são suficientes para que a gente comece alguma relação por aqui. Pois bem, o tema desse primeiro episódio é sobre epistemicídio. Mas, para quem me segue nas redes sociais, não é nenhuma novidade me ver falando sobre esse tema. Acredito que também as pessoas estejam um pouco saturadas, porque, né? Enfim. Mas hoje eu venho na boa intenção de finalizar sobre esse tema. Pelo menos dar um nó para esse debate que eu iniciei ali alguns meses atrás no meu canal. Quem tiver interesse, depois de ouvir esse podcast, pesquisar lá no YouTube o que é epistemicídio, interrogação, arte, ARTH, pode clicar no primeiro vídeo que tiver lá com meu nome no canal, que aí é esse que você deve assistir para você iniciar esse debate aqui junto com a gente. Muito obrigado. E aí, mas só que dessa vez eu não vou falar sobre epistemicídio de forma assim direta, tocando somente no ponto do conhecimento. Dessa vez eu vou falar sobre os 3 genocídios que aconteceram ali durante o século, no final do século XV e durante o século XVI, de forma com que esses genocídios eles desencadearam, ou melhor dizendo, eles acabaram formulando o conceito ou a definição do racismo, do conceito de raça que a gente tem hoje na contemporaneidade. E aí, sem mais delongas, vamos iniciar falando sobre a invasão que aconteceu em Al-Andalus, lá no final do século XV. Al-Andalus foi um território ali na Península Ibérica. Para quem não sabe, né, é o território ali, é uma península, é uma ilha que tem um bracinho ligado a um continente. E ali onde hoje é Portugal e Espanha. Só que naquela época, lá no século XV, esse território de Al-Andalus era ocupado por povos muçulmanos e judeus. E aí, né, essa invasão, especificamente, ela se deu a partir do mandado, né, da coroa cristã espanhola, que tinha interesse naqueles territórios para conseguir, né, expandir o seu império. E aí, essa invasão ela foi se articulando com um lema, o lema que era da pureza do sangue. Esse lema ele tinha como intuito fazer com que os povos que existiam naquele território eles se convertessem à cristianidade, ao cristianismo. E aí, a luta, né, para conseguir conquistar aquele território foi contra o Califado de Granada, que foi a última autoridade política muçulmana na Península Ibérica. E, assim, os povos muçulmanos e judeus que aceitavam a cristianidade podiam ficar tranquilamente ali no território, né, convivendo em paz, ou não, né, que ainda, enfim, eles estavam sujeitos à questão de preconceito, ou eles poderiam, né, se retirar daquele território, nessa condição, né, de eles aceitarem o cristianismo. Só que isso gerou muitos assassinatos desses povos, né, além da expulsão deles desse território, acabou fazendo com que esses povos eles tivessem a sua espiritualidade também destruída, né, com essa imposição
do cristianismo. E aí acontecia exatamente isso, que os muçulmanos judeus tinham que se retirar daquele território, os que ficassem eles eram obrigados a se converter a cristãos. Senão, eles eram assassinados. A expulsão dos muçulmanos e judeus, a gente consegue perceber que ela se deu de forma tanto espiritual quanto física. Aí a gente entra nessa questão ali do genocídio. Genocídio físico, né, que é o assassinato do corpo, e o genocídio epistêmico, que é o espiritual, que é o de conhecimento. Né? Além da espiritualidade que foi tomada, né, também houve processos de destruição do conhecimento. Os muçulmanos tinham diversas bibliotecas, muitos volumes de livros, milhares de volumes de livros, quais foram destruídos pelo Império Cristão da Espanha, né? Acho que ainda não tinha uma Espanha formulada ali naquela época. Então, governo não, um império ali cristão espanhol. E com esse discurso da pureza de sangue, né, não se colocava em dúvida a humanidade desses sujeitos. E aí, para eles manterem o controle daquele território que estava sendo invadido, estava expulsando os muçulmanos judeus, e eles tinham que ficar ali tomando controle para ter certeza se esses povos tinham realmente se convertido em cristãos. Para isso, eles elaboraram ali uma árvore genealógica, especificamente para essas famílias que tinham seus antecedentes muçulmanos ou judeus, né? Para eles conseguirem identificar ali que a partir de qual momento, da qual geração daquela família se purificou realmente ao cristianismo, né? E aí com essa tentativa aí também conjunta de apagar toda a espiritualidade, toda a cultura desses povos, para que assim, né, as gerações futuras nem se dessem conta da existência. E a gente consegue perceber, dentro desse processo de invasão, de genocídio, de destruição, que, de novo, a humanidade não era contestada, mas sim era mais uma questão de que esses povos eles tinham o Deus equivocado, ou a religião errada. Por isso, ali, essa questão da invasão, da destruição, dessa guerra que foi contra os muçulmanos e judeus, foi mais por uma questão identitária, ideológica ou, melhor dizendo, teológica, né? Sobre a questão da religiosidade. E concomitantemente a esse processo de invasão, destruição de Al-Andalus, né? Os povos semitas ali sendo expulsos e sendo assassinados e sendo obrigados a se converter ao cristianismo, houve a descoberta das Américas, né? Aí agora a gente vai adentrar. Esse primeiro genocídio é o dos povos semitas ali, os muçulmanos e judeus. Agora nós vamos entrar no segundo genocídio, né? Que é o momento que a descoberta, entre aspas, das Américas, lá também no final do século XV. Ali naquele momento quando Cristóvão Colombo, né, chega nessas terras aqui que, né, enfim, denomina ali as Índias Ocidentais, porque o cara tava achando que tava indo pra Índia, né? Quer dizer, ele tava indo pra Índia, acabou, né? E é esse papo furado, né, gente, de europeu que a gente tava procurando as Índias. Aí sempre quando eles chegam no território, né, vamos chamar de Índia agora, pronto, é isso. Né, Pedro Álvares Cabral aconteceu a mesma coisa. Mas enfim, voltando. E aconteceu dos métodos de invasão, né, virem transportados da mesma forma como acontecia em Al-Andalus para as Américas, né? E aí a colonização, a dominação aconteceu da mesma forma. Houve o epistemicídio também dos povos indígenas, no caso lá no início do século XVI, houve queimadas de bibliotecas com 250 mil volumes lá de uma biblioteca muçulmana. E aqui, nos territórios americanos, aconteceu o epistemicídio, que foi a destruição de códices indígenas.
Códices indígenas são os livros indígenas lá, antigos. A exemplo, os códices dos astecas, né? E também houve a destruição da espiritualidade desses povos, porque os povos indígenas estavam aqui, né? E durante o processo de escravização, eles tiveram a sua espiritualidade destruída com o trabalho da evangelização, né? Que foi assim, foi um outro processo de epistemicídio. Durante o século XVI, né, dessa conquista das Américas, a pauta, né, da criação do novo mundo, essa nova descoberta desse moderno mundo colonial, abriu margem para um debate sobre o pensamento do que seria esse novo mundo, né? Lá no século XVI, começou a surgir uma classificação nova, que antes do século XVI, antes da descoberta desse novo mundo colonial, né, das existia uma classificação simples, que o senso comum, na época, eles tinham, que era até o senso comum medieval. Era a classificação do império, né? Qual é o lugar nesse sistema aqui que você se encontra, se tu é lá da coroa e afins, se você não é, se você é ralé e afins. E também a outra classificação é da religião. Qual é a sua religião? É o cristianismo? É outra coisa? Então a gente vai cortar a tua cabeça, sabe? É mais ou menos assim. Só que aí no século XVI surgiu uma nova classificação com a descoberta desse novo mundo moderno colonial. Mas essa classificação surgiu com uma tentativa de ajustar e justificar o que viria a acontecer nesses novos territórios, né, descobertos pelos espanhóis. A classificação que foi começando a surgir foi a classificação de raça, né, porque justamente para adequar a perspectiva que o mundo moderno colonial precisava tanto, né, para além do imperialismo e da religião, né, a necessidade de haver uma classificação de raça para justificar o que eles iriam fazer ali com os indígenas. E essa classificação, ela passa, né, por uma ressignificação na colonização das Américas contra os povos indígenas. Quando Cristóvão Colombo registra lá no diáriozinho dele, quando ele, né, o diário de bordo da viagem dele, de barco, de navio, seja lá o que for, de casco, não. Ele olhou, né, ele chegou, encontrou gente, obviamente, porque esse território não estava desocupado quando eles chegaram aqui, e viu, né, e escreveu ali para a coroa espanhola que ele viu gente nua, como veio ao mundo, e que poderiam ser facilmente convertidas em cristãos, né? Por quê? Porque parecia que esse povo que ele tinha encontrado ali não tinha uma seita ou uma religião. E aí, somente esse argumento, né, de Cristóvão Colombo, com essa descoberta grandiosa, né, do novo mundo moderno colonial, bombou lá, né, nos debates do Império, e isso foi tão polêmico ao ponto de eles justificarem, eles se iniciar um conceito de raça. Mas, assim, só para deixar claro que nesse momento histórico ainda não existia essa distinção, entendeu? Assim, no sentido de, vamos começar a chamar esse sistema aqui de raça. Vamos chamar esse aí de uma raça de... Não, ainda não era conceituado, não existia um termo específico, né? Apesar de eles terem criado, por exemplo, o termo índio, né? Que hoje a gente considera, os próprios povos indígenas consideram um termo não usual, né? É um termo que não é legal para se utilizar, mas que ele serviu, ao primeiro momento, como criação dessa identidade moderna colonial, para que houvesse esse apagamento das diversas culturas que existiam aqui, né? E
essa questão da fala do Cristóvão Colombo, né, de que os indígenas não tinham uma seita, uma religião, isso dava um debate no Império Espanhol sobre a questão da humanidade dos indígenas. Porque lá no imaginário cristão medieval, lá do final do século XV, né, o significante não ter religião era o mesmo que não ter alma, não ter Deus. Não ter alma significava que você não era humano. Não ter alma significava que você era um animal. E esse debate dos povos sem religião, sem alma, moldou todo um discurso da pureza de sangue que existia antes, né? Quando a gente vê que ao Al-Andalus o discurso da pureza de sangue era voltada para uma questão religiosa, aí molda-se essa perspectiva com esse novo mundo moderno colonial que é descoberto para algo que toca a humanidade de sujeitos. E esse debate sobre os índios terem alma ou não foi se perdurante durante longos anos, né? Até que em 1552 a monarquia imperialista, lá espanhola, decidiu que os indígenas possuíam alma. Porque existia, sim, obviamente, como em qualquer momento histórico, existiam as contraposições, né? Que a gente costuma ver sempre a história de forma assim radical, né? Mas sempre tinha alguém que era contra aquelas barbaridades que aconteciam, né? Mas ainda assim com uma visão de mundo muito limitada. Como era o caso de alguns padres, alguns religiosos da época, que não concordavam com a escravização dos indígenas. Porque eles acreditavam que os indígenas tinham alma sim. Eles eram seres humanos. Só que, né, independente de eles terem alma ou não, olha só, para eles são bárbaros. Eles precisam ser cristianizados, mas não escravizados, porque se eles têm alma, aos olhos de Deus, isso é pecado, né? Então tem todo um debate religioso ainda por cima disso, mas ali o eixo central é sobre a questão da humanidade desses povos. Enfim, aí lá em 1552 a monarquia imperialista decide, né, que os indígenas possuíam alma, e aí aconteceu, né, sendo considerados bárbaros, necessitando de educação cristã. E aí o que aconteceu? Que durante esse período de colonização, os indígenas escravizados eles foram transferidos para uma outra forma de violação, né, chamado encomenda, que foi um regime que já estava ali prevendo como é que seria o futuro, basicamente. Tipo assim, o sistema trabalhista internacional vai ser determinado a partir desse momento aqui. Que é esse novo sistema que ia surgindo. Encomenda era um regime onde existiam uns caras que, digamos assim, que se chamavam encomendeiros, que seriam basicamente os empreendedores ou empregadores, sabe, no sistema capitalista, mais ou menos assim. E aí esses encomendeiros, nesse sistema de encomenda, eles ficavam ali sob o comando de comunidades indígenas inteiras, usufruindo da mão de obra desses indígenas para trabalhos manuais, com agrícola e com extração de minerais. Tudo isso em troca de... Não é em troca de dinheiro. É em troca de educação cristã, né? Porque, no final das contas, os indígenas eram lidos como pessoas bárbaras e precisavam ser cristianizadas. E, né, com isso, acontece que aí a gente entra já no terceiro genocídio, que é o tráfico de africanos, né? O sequestro de africanos da África. Lógico que é da África, né? Redundante demais, mas que eles foram trazidos de forma brutal para os continentes americanos. Assim, né, também sendo classificados como povos sem alma, e vieram para serem comercializados e substituir os indígenas que foram passados, né, foram retirados do trabalho escravo, desse modelo que eu
posso dizer aqui desse trabalho escravo que é, não sei, medieval? Ou, ou sei lá, feudal? Não sei. Mas enfim, a gente vive hoje sendo escravizado por esse sistema, né, capitalista, mas enfim, os processos de escravização só mudaram, só fizeram a gente cair numa alienação infinita, mas enfim, né, aí a substituição dos povos indígenas, né, em trabalho escravo, foi substituídos pelos povos africanos. Com isso, o racismo ele passou, né, ali dessa questão da religião, ele foi se complementando. O racismo que era de religião, ele foi se complementando com a perspectiva de cor. O racismo de cor, né, no caso. E esse racismo de cor, ele vai ser fundamentado muito mais, assim, a nível científico, lá na década 19, né? Onde ali vai ter uma mobilização acadêmica para justificar a escravização, para justificar, que olha para os povos africanos de forma que eles não eram humanos, literalmente, reparando os seus traços, comparando com traços animalescos, tirando literalmente os povos africanos do campo da humanidade. E, enfim, né, a gente sabe que o sequestro de africanos gerou um genocídio massivo. Assim, foi muito, muito grande o nível de destruição que aconteceu com os povos africanos, né? Genocídio de milhões de pessoas morreram, tanto nos processos de captura na África, tanto no processo de transporte durante as viagens do tráfico negreiro, também na escravização aqui nas próprias Américas, né? E também houve o epistemicídio com esses povos. Os africanos, eles não podiam pensar, eles não podiam rezar, eles não podiam praticar suas próprias espiritualidades, sabe? As suas cosmologias, ou desenvolver os seus conhecimentos, porque eles eram vistos como inferiores epistemicamente, e não como se eles não possuíssem inteligência. E aí a gente começa a ver que esse processo do racismo, ele tem início, de fato, ali com os indígenas, né? E ele vai se moldando à medida que a sociedade ali naquela época vai se ajustando a um novo imaginário, às descobertas, entre aspas, né? Que nada se descobre, tudo se invade, se coloniza, enfim. E a gente consegue entender mais ou menos como é que se dá essa perspectiva, essa leitura social sobre raça e sobre racismo no dia de hoje. Porque hoje o conceito de racismo que a gente tem, né, que é exercido nas Américas, nos continentes americanos, é dessa forma. É por marcação, principalmente no Brasil, né? Por marcação. Por essas questões de desumanização. Não é simplesmente um preconceito, nossa, porque, né? Lógico que existe preconceito que advém de toda uma questão estrutural, racista, mas não necessariamente a gente esvazia a questão do racismo delimitando somente como preconceito. Existe toda uma hierarquia, um processo histórico de poder, de organização, né, de poder, que coloca sujeitos em determinados lugares, né? Aí hoje a gente consegue ver qual é o impacto da escravização, de toda essa formulação do imaginário racista na nossa sociedade, e a gente consegue perceber também que ela não pode ser mais sustentada. A gente precisa pensar em processos de inversão dessa realidade que a gente vive. O racismo, ele existe tanto contra os povos indígenas, ainda existe, por mais que, né, exista documentos que aleguem que eles são seres humanos e no caso dos povos africanos não chegou a existir tal documento, somente um documento ali, dependendo do país, né, protocolar, porque
Internacionalmente já não estava mais sendo viável a escravização, então estamos mudando de sistema econômico, vamos passar por uma reformulação aqui, liberar os caras para ter para o negócio para esse sistema novo dar certo. Enfim, liberaram, mas sem garantia de terra, sem garantia de empregabilidade ali, sem educação, largados ao mundo. A gente sabe como é que foi, né, a história. E olhando para o passado, a gente consegue entender muito do que é o presente, sabe? E, enfim, é isso que eu queria trazer, que eu queria falar hoje aqui. E muito obrigado para quem ficou até o fim aqui ouvindo essa minha voz. E até a semana que vem, porque esse não vai ser o único episódio, vai ter episódios semanais, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem. Tchau!